grande mudança de sistema que nós precisamos fazer no Brasil é trazer a democracia do século XXI para substituir a democracia do século XIX que nós temos. O que é isso? É democracia direta. Opa! Qual é o sentido? Aí tu falou a língua dele. Não, mas veja, qual é o sentido? Qual é o sentido de você discutir imposto, financiamento das políticas e tal, cercadinho em gabinete fechado em Brasília, onde o império é o lobby, é o grupo de pressão, Nossa, é o dinheiro. Isso me dá tanto tédio. Pois então, Esse lobby de mas só nós estamos nessa. O mundo inteiro, assim, o mundo avançado, a Escandinávia, a Europa toda, os Estados Unidos, se você vai uma votação, por que demora a apuração nos Estados Unidos? Não é por causa do voto de presidente, não. É porque junto com cada eleição eles botam 50 assuntos para a turma resolver. Aí vamos lá, vocês daqui a pouco vão falar tal. Quem é que decide nos Estados Unidos droga, não sei o que e tal? É o povo. Aí vai ficar em lobby e não sei o que, o político fica ali. O que é que eu faço? Eu firo a moral popular, eu transgrido as opiniões. Faz o óbvio que é perguntar pro povo, né? Pergunta pro povo. E empodera o povo para arcar com as consequências das suas decisões. Tinha que ter um app da democracia, mano. Você abre um app assim, você quer ter um representante, você clica, pum, ele tá representando você. Aí todos os votos que ele fizer, conta o peso do teu voto. Se você não gostou, instantaneamente você vai, pum, aperta o botão. Posso anotar essa sugestão? Essa aqui não está nesse livro. Veja, é preciso garantir que a vontade do povo seja protegida pelo sigilo para que ele não exercite essa vontade sob pressão. Sim. Portanto, mas essa é uma puta de uma ideia. O e-government, a gente não está usando a expressão em inglês, não é por... É porque não pedantismo. tem uma outra. Não tem ainda. Né? O e-government. O e-government é exatamente isso. Você não faz muito sentido você abrir ou fechar uma empresa com a quantidade de papel, de carimbo e de assinatura que o Brasil exige dos cidadãos. Porque isso é uma loucura. Porque, repare... sabe bem. É, claro. Todo mundo sabe bem. Todo mundo sabe bem. E por que todo mundo sabe bem e continua assim? Por quê? Poder, meu irmão. Poder. E é um poder cartorial que a gente herdou do século XVIII, século XVII. Então é o seguinte, por que eu não posso fazer, essa proposta eu tenho, de eu faço um caderno. Porque eu sei que o bombeiro tem que dar uma opinião, se o teu prédio aqui pode ter gente, se está tudo organizado. Eu tenho que ter uma opinião sobre da vigilância sanitária, se isso aqui tem, pá. Ok, então bombeiro, vigilância, tá bom. Tá, tudo isso aqui tem, então está aqui um caderno em que estão aqui as regras e você vai assinar uma assinatura só dizendo... Declaro que conheço, e pode nem ser um caderno, é um aplicativo, declaro que conheço as exigências e estou afirmando, sob as penas da lei, que estou cumprindo. E acabou, pô. Entregou, valeu, o Estado, ok, meu irmão, 100% das pessoas eu acredito. O 1, né, que falhar, esse é que eu vou punir. Então ele abre, vai funcionar. E aí o Estado vem depois atrás, no tempo dele, com a lentidão de carga do manco dele e tal, vem e dá checa. Cumpriu mesmo, está falando a verdade? Parabéns, cidadão, vai-se embora. E a maioria esmagadora está cumprindo. Mas não, eu trato o trato sério, que é a maioria, como se fosse o fraudador. Mas isso é por quê? Porque tem por trás disso uma mesa, um carimbo, uma dificuldade para eu uma vender máfia facilidade. Do cartel, né? A máfia do papel. Do papel. Máfia do papel. Do papel. A máfia do cartório. Que do cartório. Mas é do cartel mesmo. Acaba sendo, né? É um cartel de cartório. Sair da classe média sofrida, onde você deu um depoimento absolutamente irrespondível, e vamos subir o morro. Vamos pra favela, meu irmão. Esse cara se fode pra caralho, principalmente, na minha opinião, de burro, no imposto sobre consumo. Tu sabe quanto paga um pré-pago numa ligação do povão? Não. De imposto? 40%. Caralho! Tá todo mundo, acho que todos os políticos conseguem concordar que o imposto sobre o consumo é o que fode o pobre. Todos os políticos? Só eu denuncio isso. Pô, mas é que não é óbvio? Mas é óbvio, e tem as boas práticas internacionais. O imposto sobre o consumo ele tem um defeito mortal, que é o seguinte, eu ganho 1 milhão e pago 25% vamos dizer... Imposto de renda? Não, na comida. Na comida. Ah, tá. Na comida, no restaurante. O cara ganha 1.000 e também o cara paga. ganha 1.000 e paga 25. Isso é de uma perversidade absoluta. Sim. Então a tributação moderna, e aí de novo, dá para explicar. Em vez de mas por que os políticos preferem? Por quê? Porque, de novo, aposta na ignorância das pessoas.
Então, quem é que sabia, quando eu acabei de falar aqui, que você não pré-pago, quando faz a ligação, 40% em número redondo? Eu não sabia. Ninguém também, não. sabe. E eu uso pré-pago, vou parar. Não, mas se for pro pós-pago é a mesma coisa. É a mesma coisa, pô. Mas tu chegou em casa, tá cansado, tal, vai ligar o videogame, vai ligar a televisão, lá toma quase 40% de imposto na energia. A energia é absurda no Brasil, né? Tudo tributação indireta do consumo. Aí tu vai botar gasolina no teu carro, tributação do consumo. Aí quando tu vai pro imposto de renda ou o imposto sobre lucros e dividendos, então veja lá, tudo bem, uma empresa é um organismo muito importante para a comunidade. Nós precisamos aprender isso e dar valor a isso. Então uma empresa, no mundo inteiro, não tem esse nepotismo capitalista. A empresa é quase um pertencimento coletivo, não é socialismo, mas assim, o mundo inteiro protege as suas empresas. Os americanos, na fraude de 2008, mandaram um bocado de gente para a cadeia e salvaram as empresas. Só no Brasil destruíram as empresas todas a pretexto de que os caras que estavam lá cometeram corrupção. E aí mataram quem lá... comete corrupção é pessoa jurídica, pessoa física. Pessoa jurídica não comete corrupção. Sim. Mas é que também ficou as empresas tiraram na mão das pessoas, né? Isso, e que é o pior, né? Que é o pior, porque é a impunidade e destruir as empresas. Mas veja, no mundo inteiro, e você tem os padrões, o meu livro oferece isso, para a gente apostar na inteligência do povo. Vamos lá, OCDE, o que é a OCDE? É uma comunidade dos países mais ricos, mais civilizados, mais organizados, e eles começaram a tentar estabelecer uma espécie de padrão do bom moço internacional. Vamos conversar assim no mais simples. Então, como é que é a OCDE? Então, na média da OCDE, o imposto sobre consumo é 20%, 22%. No Brasil é 37%. Caralho. Então, assim, vamos explicar, nós vamos mudar o Brasil e nós não vamos peitar ninguém, não. Nós vamos levar o Brasil para as melhores práticas internacionais. Tão facinho de falar. Só que qual é a diferença? É quando eu fizer isso, eu vou ter que dizer de onde é que vem o dinheiro para eu tapar a conta. E aí eu vou dizer, então eu vou cobrar como a OCDE cobra sobre patrimônio. Patrimônio, que são as fortunas, heranças, não sei o quê. Né? Imposto de renda. Eu vou cobrar uma média de 37%. E os ricos brasileiros pagam 6%. 6% é foda. Aí é difícil brigar com isso. Aí eles ficam sabendo. Opa, você tem um cabo aí dizendo que vai cobrar, passar de 6% para 35%. Eu já fiz. Quando fui ministro da Fazenda do Itamar, eu cobrei 35% e diminui o imposto de renda da classe média. Hoje o camarada no Brasil ganha R$ 2.050, porque a tabela do imposto de renda também não está sendo atualizada corretamente, paga 15% de imposto. E um cara ganha R$1 milhão como executivo aqui na Faria Lima, paga 27,5%. Mas não paga, porque nós permitimos que ele fizesse um fenômeno chamado pejotização. Então o cara se transforma num MEI e paga 15%. Sim. Percebe? Então, trata-se de uma correlação de forças, em que a gente ou aposta, e isso depois de 30 anos de governos ditos de esquerda, ou assemelhados a. Vamos ser generosos com o nosso povo. 6 eleições presidenciais, o povo nos deu a vitória. É verdade? 2 de Fernando Henrique, 2 de Lula, 2 de Dilma. Aí deu no que deu, foram experimentar o Satanás aí. Mas acho que a galera não gostou tanto do que eles experimentaram, viu? É isso, por quê? Porque foi um voto para negar, não foi um voto para afirmar. Exatamente. Então, assim, vamos lá, vamos votar nesse cara, o cara foi um puta de um deputado, o cara fez uns projetos aí não e tal. É verdade. O cara não fez nada. Aqui, fazer um exercício mental. Você ganhou, ano que vem, caso você venha se candidatar como presidente mesmo, você ganhou. Qual que seria o seu plano de guerra aí? Porque vai ser uma guerra, se você quiser mudar o sistema de verdade, porque o sistema não vai querer mudar. E foi isso que iludiu muita gente no voto com o Bolsonaro. Claro. Porque ele disse que ia bater de frente. Ele ia pra guerra, caralho, mas aí colocou o Aras, tá ligado? Não foi pra guerra, tá ligado? Não, pelo contrário, se vendeu pro Centrão. Sim, ele falou pro cavalo de Troia, falou, vem cá, entra aí, entra todos os cavalos que derem. Então veja, essa é a pergunta. Então o que eu tô tentando fazer com vocês hoje aqui à noite? A gente podia estar conversando de coisas mais agradáveis, não é? Pra mim é super agradável. Eu tô falando, mas eu tô tentando dizer, olha, aqui tem que dizer de onde vem o dinheiro, quanto custa, e tô cutucando que a herança não paga e tal, por quê? Eu tô baixando a bola do cidadão que está prestando atenção em mim, que é a primeira providência da guerra. Contra o sistema é você não mentir. Então a eleição, a relação do candidato com o povo é telegráfico, o discurso é curto, é breve, é simbólico, é emocional, mas isso não pode levar ao ponto, como tem acontecido no Brasil, de eu despolitizar de tal forma que o cara acredita que eu sou o salvador da pátria.
Sabe qual é o resultado? Eu sou um mentiroso e no dia seguinte ele vai tirar o apoio de mim no primeiro dia. O sistema vem para comer meu fígado e as pessoas que me deram poder vão estar se sentindo traídas porque eu menti. Tá aí o Bolsonaro. Exatamente. Só não caiu ainda porque comprou o Centrão e está garantindo a custa de bilhões de reais, saiu hoje na Folha, 20 bilhões de reais de orçamento paralelo, clandestino, que é simplesmente 2/3 de tudo que está sendo gasto no Brasil. Estão sendo distribuídos pelos deputados desse tipo de coisa, roubando um terço, a metade. Tratoraço, quer comprar trator por aí afora, quando a grande questão é socorro emergencial, vacina, sabe? Crédito para microempresas sobreviver à pandemia. 20 bilhões estão sendo gastos comprando trator superfaturado para distribuir para prefeito no interior e tal. É tipo um mensalão onde o Exatamente o Bolsonaro a mesma coisa. não tem como se fuder, porque o ônus de se fuder foi em quem fraudou a licitação de trator. Pronto. Mas o Bolsonaro sabia que esse tanto de verba seria usado para isso. Tá sabendo porque ele era desse baixo clero. É tudo coleguinha dele. Pode crer. Tudo coleguinha dele, 28 anos. Eu fui contemporâneo dele. Então veja, então, primeira providência para enfrentar o sistema. Moderar a promessa e apostar na inteligência do povo. Repartir o tamanho da dificuldade e anunciar o que vai fazer. Essa é a segunda etapa. O que eu vou fazer? Toda tragédia tem um lado bom. Isso é da sabedoria popular. Em toda tragédia, em toda coisa ruim, tem um lado bom. Qual é a tragédia brasileira? A quebradeira geral atingiu o coração do Pacto Federativo. Opa, que diabo é isso? É assim. Opa, gostei dessa, vai lá. União Federal, estados e municípios. Então, por exemplo, na saúde, o município faz a atenção básica, o estado faz a atenção hospitalar, e a União faz o financiamento, o regramento, etc., a imunização, blá, blá, blá. Então, esse Pacto Federativo brasileiro está um caos. Tem 23 estados brasileiros dos 27 quebrados. Quebrado significa aí a saúde que não está funcionando, a educação que não está... Está aqui em São Paulo, greve de 120 dias de professor, o Ceará paga um salário maior do que o professor de São Paulo. O que não quer dizer que é o salário que os professores merecem. Por favor, não me entendam mal, mas nós pagamos, sendo o estado mais pobre, mais do que São Paulo. São Paulo faz 8 anos que não dá reajuste aos policiais militares. E por isso está aqui com a água no pescoço para quebrar. O Rio já quebrou, Minas Gerais já quebrou, Rio Grande do Sul já quebrou, Rio Grande do Norte já quebrou e por aí 23 estados. Então esse é o tamanho da tragédia. Aqui está a semente da virada. Qual é? Eu, em vez de negociar com os deputados em Brasília, trancado em gabinete sem o povo assistir, eu, entre a eleição e a posse, descanso 2 dias, né? E vou trocar um redesenho do Pacto Federativo. Vou restaurar, na prática, concretamente, vou restaurar a condição dos municípios e dos estados poderem investir e qualificar, que estão estrangulados por conta de uma coisa que eles não sabiam como manejar, dívida. Aí eu já calculei, de novo, vamos lá. Chato pra cacete, mas você está me perguntando como. Porra, não tem nada de chato nisso, detalhe, e é detalhe. E eu vou insultar os candidatos que vão para dizer, não vai nenhum passar na lambança. E eu vou, e aí, como é que vai fazer? Aqui eu vou propor isso aqui, ó. Vou aumentar o tributo sobre heranças para 29%. A alíquota do imposto de renda para os grandes vai ser 35%. Eu vou arrecadar 70 bilhões cortando 20% das renúncias fiscais que vocês entregaram aí, de gente que não devolve nada para o Estado, nem para a população, nem nada. E 300, você acertou, 10 Bolsa Família. Eu vou cortar 30%, ou 25%, ou 20%, vamos lá. Por que não cortar tudo disso? Tirar. Porque muitas vezes é um incentivo para gerar um emprego. Quando tem correspondência, por exemplo. Eu sei muito disso porque o Ceará tem, por exemplo, é sede da Grendene. A Grendene é uma empresa de calçados que transformou o Ceará no principal exportador de calçados do Brasil. O Ceará não é sede da matéria-prima, que os calçados da Grendene, por regra, são petroquímica. O Ceará não tem uma gota. E não é sede do mercado consumidor. Então é produzido lá, mas vendido fora. E a matéria-prima vem de fora. Como é que ele vai lá para o Sobral, minha cidade? Eles empregam 30 mil conterrâneos meus. Porra, gente pra caralho. Muita gente. Então como é que eles foram fazer o que lá? Eu tenho que compensar que lá não é a matéria-prima e tenho que compensar que lá não é a sede, porque eles vão gastar mais com frete para trazer a matéria-prima, com frete para levar a matéria. E eu tenho a ferramenta da renúncia fiscal como um mecanismo de fazer. Mas tem uma correspondência. O cearense sabe que esse imposto aí foi trocado por emprego. Entendi. Percebe? Aí você, qual é a cidade que tem o melhor IDEB do Brasil, melhor educação pública do Brasil? Vai no Google, Sobral. Por quê? Porque a grana da Grendene, do Estado, eu dispensei, mas a do município eu não dispensei.
Aí Sobral tem dinheiro para fazer uma escola pública modelo. Entendi. E ganha prêmios internacionais e tal. Que isso eu escuto várias vezes de outras pessoas. Pode perguntar que, independente. Que nem gostam muito de tu e eles... Não sou eu, sou eu. São os professores, são os estudantes, são sabe, eu apenas tenho orgulho de ter preparado esse ambiente político, de ter influído no desenho do projeto. E eu sou o cara que vai na frente, eu sou o brigão, eu tenho uma aresta para todo lado, sabe? Eu chamo o Michel Temer de ladrão, ele me processa, eu chamo o Eunício Oliveira de ladrão, ele me processa, eu chamo o Eduardo Cunha de ladrão, ele me processa. Eu não estou defendendo nada para mim. É só perguntar, mas, bom, por que eu chamei o Eduardo Cunha de ladrão? O que é que eu tenho com isso? O Eduardo Cunha é deputado do Rio de Janeiro. Chamei porque ele é ladrão, ele está roubando dinheiro do povo. E assim, é o meu jeito de ser. E eu, para fazer isso, eu não tenho rabo de palha. 40 anos, nunca fui processado, nunca respondi por nada, nenhum mal feito, nem para ser absolvido. Nada mais é do que a minha obrigação. Mas voltando, então, eu pego o Pacto Federativo, chamo os governadores, não interessa se são do meu partido ou não. Essa é a chave. E eu vou dizer para eles, eu vou restaurar a condição do Rio Grande do Sul de voltar a investir. Vou restaurar a condição de São Paulo. Como? 600 bilhões é a dívida de vocês, tudinho comigo, governo federal. 80% disso é São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul. 4 estados. 8 vezes 6, 14. Então, assim, 400 não, como é? 6 vezes 8, 48. 480 dos 600 bilhões são 4 estados, que tem já uma boa parte da maioria do Congresso brasileiro. Os outros são só 200, que tem mais da metade do Congresso. Então, vou chamar os outros para começar, que são os mais pobres, os menores, os pequenos. Vou dizer, vamos lá, vamos mudar o Brasil? Vamos, tá aqui, eu reestruturo a dívida, não vou dispensar, vou reestruturar a dívida. Vocês iam pagar para mim R$1 bilhão esse ano, vamos pagar só 100 milhões. Os 900 milhões vocês vão investir dentro de um projeto que nós vamos discutir a prioridade. A prioridade para mim é educação. Mas eu topo se você quiser fazer saúde. Mas eu não topo se você quiser fazer fonte luminosa. Aí eu não topo. É uma coisa de planejamento partilhado. Eu não vou impor, mas vou dar uma linha de prioridade para ter coerência. Saneamento básico, topo. Moradia popular, topo também. Por quê? Porque eu resolvo quatro assuntos de uma só cajadada. O emprego. E resolvo o problema de saúde, né? Do saneamento básico na porta do cidadão, do aluguel, do papel da casa, das periferias todas. Ninguém tem papel da casa, não pode ser cidadão, não pode tomar um empréstimo, não pode dar garantia. Tudo isso coisa que eu já fiz. Funciona, né? Funciona para valer, né? Eu digo, eu quero ter uma chance porque eu sou treinado. Eu estou me apresentando, por favor, não pense que é autoelogio, não, mas né, o cara tem que se exibir um pouquinho. Mas esses 900 milhões aí... Aí pronto, aí vira o quê? Vira uma dívida do Estado com outro prazo. Ele vai continuar devendo, só que com outro prazo. E esse milhão agora, em vez de ir para a União Federal, vai ficar com ele. E não vai fazer uma falta imediata para a União? Vai. Aí eu tenho que dizer como é que eu vou resolver o problema da falta para a União. Aí o que eu vou fazer? Pego 300 bilhões, 340 bilhões, 330 bilhões de renúncia fiscal, corto 25%. Aí eu pego o tributo sobre heranças, que é de 4%, eu vou fazer uma escala. Eu pego o ITR, vou falar baixinho aqui para eles não ficarem muito zangados comigo. Sabe o que é o ITR? Não. Imposto Territorial Rural, que é o IPTU do campo. Tá. Pois bem, o Brasilzão, fazenda brasileira, a grande fazenda do mundo, do agronegócio, que lucra loucamente, recolhe de imposto territorial rural menos do que a cidade de São Paulo recorre de IPTU. Porra. É assim. Então esses caras não vão dizer, olha, o cara agora vai querer cobrar imposto, cara. Eu estava descendo hoje de Campos do Jordão, ali pertinho de Pindamonhangaba, onde eu nasci, Taubaté e tal, não sei o que, tal, gado ali. Onde é que já se viu criação extensiva de gado dentro da cidade? Sabe, dentro da cidade é para você ter uma estrutura de produção de coisa de valor agregado alto que se distribui ali, que é verdura, é cenoura, é beterraba, percebe? Só é assim porque... E é o que eu pretendo fazer? Não vai ser o governo federal, vai ser para os municípios. Então vai ser, a ITR vai mudar. E agora quem faz a planta de valores de São Paulo, da cidade de São Paulo, ou de Pindamonhangaba, ou de Taubaté, vai fazer a planta de valores da base rural. Simples assim. Hoje é algo federal. Federal, que não faz nada. Isso depois de 30 anos de governo de esquerda. Isso é um negócio de doido. A mentira da goela, a mistificação, a empulhação no Brasil é um ponto político. Então vamos lá. Depois você tem a tributação sobre o imposto de renda das pessoas jurídicas e físicas no lucros e dividendos. Isso é o seguinte, se a empresa faturar e reinvestir... Isso é muito bom para a comunidade. É. Sim. Muito bom para a comunidade, então não tem que ter imposto.
Mas se o dono, pessoa física, tira da empresa esse lucro e dividendo, é ou não é razoável que ele pague imposto de renda? É razoável e O mundo outros países... inteiro. Não, o mundo inteiro, para não dizer o mundo inteiro, só o Brasil e a Estônia não cobram. A Estônia é um pequeno país do leste da Europa. E de tanto eu falar aqui, está repercutindo lá. E o debate abriu no Congresso da Estônia para resolver. Sério? Sério. Só que eu já cobrei esse imposto aqui, Monark. Eu já cobrei. Eu era ministro da Fazenda do Itamar, eu cobrei. Aí, de repente, a dita esquerda de Goela revogou e nunca mais. E eu outro dia estava num coisa com o presidente de um grande banco, fica quase devassada a privacidade do cara, porque só são três. Eu estava conversando com ele, desculpa, eu não sou inimigo de ninguém, pelo contrário, vai ver o que eu fiz de estimular empresas no Ceará. Eu chamo o Ceará porque é um lugar onde as pessoas podem conferir. Esse cara é tão bom assim, é um mentiroso, é mais um picareta, é mais um demagogo. Eu acho que todo mundo devia ser desconfiado da população, do político. E procurar. Hoje tem o Google, cara. Hoje é bem mais fácil. Na minha época não tinha Google, você imagina. Hoje tem o Google. O cara disse que a escola do Ceará agora tem cota para rico. Sabia? Cota para rico? Cota para rico. Então, como é que é? Uma cota ao contrário? É, uma cota ao contrário. Por quê? Porque nós começamos a escola de tempo integral, profissionalizante, com aquele estágio remunerado, profissões altissimamente modernas e tal. E como a gente não podia fazer para todo mundo ao mesmo tempo, começamos a dar uma prioridade, que é a nossa lógica. É o seguinte, só pode entrar nessa escola, que é um prédio espetacular, e tem tela de cristal líquido em algumas, e tem laboratório de ponta, e tem tudo. Uma escola, se procurar a melhor escola de São Paulo, e compara. Vai no Google, quem estiver desconfiando. Né? No sertão do Ceará, então nos lugares mais pobres, nós metemos lá e com a condição, só pode entrar nela quem vem da escola pública. Que era uma forma de dar prioridade ao pobre. Ah, legal. Aí o Ministério Público foi dizer, isso está errado, é inconstitucional. A escola pública tem que ser de acesso a todos. Aí nós ficamos ali e tal, tá bom. Mas vamos dar prioridade para os pobres? Vamos. Então vamos fazer um termo de ajuste de conduta, que é um TAC, feito com o Ministério Público, que deu uma cota para rico. Quanto que é a cota de rico? 20%. Entendi. Ah, legal. Porra, eu acho isso incrível, porque se a gente for falar do ensino superior no Brasil... Um desastre, dá vontade de chorar. A maioria dos caras que estudam nas melhores universidades públicas são os ricos, né? E a maioria dos que estão inadimplentes com fiéis são os pobres. Mas e aí, a gente tava naquele negócio do, tipo, chegou lá a guerra... Pronto, aí estava fazendo as propostas. Federativo. Então, mas eu troco o Pacto Federativo, eu vou construir uma mediação de atacado para substituir esse varejo corrupto. Uhum. Em que você se acerta com o bandido para o bandido não... De forma bandida para o bandido não perseguir tua bandidagem. Isso é um negócio que não deu certo. Sim. Por quê? Eu tenho muita experiência. Deu certo, eles estavam todos com a Dilma. A Dilma caiu. Deu certo, eles estavam todos com o Collor. O Collor caiu. Deu certo com o Lula, que estavam todos com o Lula. Ou o senhor Roberto Jefferson teve o Correio. O Valdemar Costa Neto estava no DENIT. O Renan Calheiros estava na própria Petrobras, o Sérgio Machado na Petrobras, o Eduardo Cunha, o Lula deu Furnas, o Gedel daqueles 51 milhões. Entra no Google aí, irmão. 51 milhões de reais. Salvador, apartamento, Gedel Vieira Lima. O Lula deu o Ministério da Integração e a Dilma deu a vice-presidente da Caixa Econômica. Deu certo, o Lula foi bater na cadeia, porra. Esse é o caminho certo do fracasso. Com certeza. Nem funciona para o país, que está aí em Pandarecos, e nem funciona para os caras. O que vai funcionar é outro caminho. O Itamar funcionou. Eu fui ministro do Itamar. Não teve um escândalo. Eu fui governador, não tive um escândalo. E os que eu tive, eu fiz o quê? Afastei o cara, mandei apurar. Num caso, o cara era culpado, problema do delegado de polícia. No outro, era ele inocente, voltou e disse, olha, ele foi agredido. A política tem muita calúnia e tal. Sim. Então, veja, consertar o Pacto Federativo em troca de uma refundação do Pacto Constitucional Brasileiro, da reforma do país. São 3 assuntos. O financiamento, que é a questão fiscal, a reforma política, né, e a questão... No começo disso aí que tá falando, tu falou o lance de ter ou os outros países e tal tem uma elite, ou sei lá, algumas famílias que estão alinhadas com o projeto do... Porra, aqui a gente não tem nem projeto, porra. Então, é isso. Então não é... Assim, não é tanto culpa da sociedade porque não tem um projeto. Não se trata de culpa. Isso é uma responsabilidade que a política tem que ocupar. A política como linguagem do coletivo, da democracia. E aí você tem um conjunto de tarefas que são os operadores da política, mas tem os intelectuais, sabe? Os artistas. Então, a perda da imaginação no Brasil
não é uma coisa orgânica a nós, é desse período. Por quê? Porque o velho modelo fracassou e apareceu o neoliberalismo como uma grande resposta eurocêntrica. A realidade da Europa pedia isso, e norte-americana, porque eles precisavam diminuir o custo do Estado europeu de bem-estar para competir com o produto industrial que estava vindo do Oriente, desonerado, sem os impostos. Então, se eu fosse um lord inglês, eu te entenderia. O Brasil não tinha nada a ver com isso. Nós nunca tivemos um estado de bem-estar social, como o nosso povo deseja. Então, destruiu o velho modelo e a novidade vinda da Europa e dos Estados Unidos, que a esquerda brasileira se rendeu vergonhosamente, era, com casca e tudo, adotar o neoliberalismo. A virtude do mercado, o consumidor interessado na competição que lhe dá o acesso ao melhor pelo menor preço, e as outras ordens de consideração, lixo. Isso é um problema do mundo acadêmico e do mundo político, mas é de um período. E morreu, esse modelo morreu. Morreu de morte. Só o Paulo Guedes não sabe ainda. E eu acho que o lulopetismo também. Também, porque é a mesma coisa. Mesma coisa, volto a dizer, muda a perfumaria. Entendi. Eles se zangam comigo porque eu faço conta. Então é o seguinte, o governo Lula, PT, Dilma, pagou aos ricos brasileiros 4 trilhões de reais de juro. E pagou para o povo brasileiro pobre 350 bilhões de reais de Bolsa Família. É um número. Tá meio... Ou esse né? número é verdade ou mentira. Eu tenho ele aqui. Fonte, Tesouro Nacional. Aí outro dia eu fiz um filminho, disse, olha, o Lula fez alguma coisa pelos pobres. Eu não sou cego, eu estava lá, eu ajudei. Pago um preço por isso, porque eu ajudei. O Lula fez alguma coisa pelos pobres. Como nunca ninguém fez, o pouco que ele fez pareceu muito. Mas ele fez muito mais, mas muito mais pelos ricos. Como todo mundo fez sempre pelos ricos, ninguém estranhou que um cara que se diz de esquerda tenha feito também pelos ricos como fez. Aí zangaram comigo, eu não posso falar nada. Aí tá atacando o Lula, eu tô atacando o Lula aqui. Não. Isso não é número? Não. Mas é que o PT ele tem um problema, na minha opinião, de não entender que todo mundo já sacou não, o PT qual é uma cartomante com Alzheimer. Sabe tudo o que vai acontecer daqui 4 anos, mas não se esqueceu de tudo que aconteceu nos últimos 18. Sim. Esse é uma cartomante com Alzheimer, que eu brinco com ele, se enlouquece. Então o número é esse. 4 trilhões e 88 bilhões de reais de juro. Quer dizer o quê? Que não é para pagar? Não, estou só dizendo que foi pago do Tesouro Nacional Brasileiro 4 trilhões com T de tapioca durante o período lulopetista na presidência da República. E para o Bolsa Família foram 324 bilhões no mesmo período. Fora as isenções fiscais, né? 327 bilhões por ano. Boa parte disso quem fez foi o PT. Só vou dizer aqui, ó. 10 anos de Bolsa Família. Aí ficam zangadíssimos, porque eu trago os números. E é o seguinte, eu não estou falando para olhar para o passado a gente não dá jeito. Estou pensando é o futuro. Qual é a ideia? O que ele quer fazer que ele, tendo tido 4 eleições, não fez? O Brasil tem o pior sistema tributário do mundo sob o ponto de vista de injustiça, de regressividade. Dei alguns números para vocês. Eu cobrei 35% de imposto de renda. Eles revogaram. Fernando Henrique e o Lula manteve revogado e a Dilma. Eu cobrei imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Só nós e a Estônia não cobram, o Lula não cobra, o Fernando Henrique parou, acabou. Ou isso é verdade ou é mentira. Vai no Google, irmão. Percebe? Então, trata-se de uma correlação de forças em que a gente ou aposta, e isso depois de 30 anos de governos ditos de esquerda ou assemelhados a. Vamos ser generosos com o nosso povo. 6 eleições presidenciais o povo nos deu a vitória. É verdade? 2 de Fernando Henrique, 2 de Lula, 2 de Dilma. Aí deu no que deu, foram experimentar o Satanás aí. Mas acho que a galera não gostou tanto do que eles experimentaram, viu? É isso, por quê? Porque foi um voto para negar, não foi um voto para afirmar. Exatamente. Então, assim, vamos lá, vamos votar nesse cara, o cara foi um puta de um deputado, o cara fez uns projetos aí não e tal. É verdade. O cara não fez nada, cara, tinha 30 anos. E aí pega a lambança, a mistura de ladroeira do PT, mais a crise econômica mais grave da história que o PT produziu,
mais a imprudência política de botar o Michel Temer na linha de igualdade, fazer conciliação com o Renan Calheiros, com não sei o quê, fazer um impeachment, virou um negócio que era uma crise econômica em que eu tinha acreditado que eu ia para o céu, porque o crédito melhorou para cacete com Lula, e eu votei na candidata que eu não sabia nem quem era, porque o Lula pediu, eu votei, aí quebrei, perdi o emprego, estou com 70 milhões de pessoas em número redondo com o nome no SPC. 70 milhões? 70 milhões de pessoas no SPC. Gente, é quase metade do país. Da população adulta para o trabalho é isso. Mas só que tem 6 milhões de jovens no FIES. A esquerdismo brasileira, eu pego dinheiro do cofre do governo, em vez de abrir uma escola pública, gratuita, de qualidade para o filho do pobre, eu pego esse dinheiro, entrego para o empresário de educação privada e deixo o garoto endividado. O empresário criou, no Brasil, durante o governo do Lula, criou-se o maior conglomerado de educação privada do mundo. Não é nem na Alemanha, nem na Itália, nem nos Estados Unidos, é no Brasil. Tudo com dinheiro público. E o garoto não tem como emprego, sabe, no Brasil, de cada 100 garotos de 18 a 25 anos, 32 estão desempregados. Não tem como pagar. Aí estão com o nome sujo no SPC no começo da vida. Logo de cara, primeira coisa. Para começar, então veja. Isso aconteceu muito nos Estados Unidos também, né? Muito gravemente. Porque nós estamos... A gente está copiando eles. Nós estamos imitando os americanos nas piores coisas. É porque provavelmente isso aí era um... A política antidroga foi uma cópia estúpida da política americana feita pela esquerda brasileira, se a gente acreditar que o PT é de esquerda. Tem isso. Eu não acredito nisso muito, Nem eu. Porque eles não foram o próprio PT, a Dilma, que deu isenção de impostos para as maiores empresas do Brasil. 324 bilhões com B de bola por ano de dispensa de imposto. Olha de o barão, de rico. Isso aí dava para você por fazer... Por ano. Dá para fazer uma farra de educação, famílias. De creche. Dá para fazer 10 Bolsas Famílias. Num ano. Então... Caralho, o Monarca tava certo nos dados. Caralho, essa daí foi foda. Sempre tem uma primeira vez, né? Custa mais ou menos 32 bilhões de reais, ela melhorada agora, né? O Kelch Alegre manda aqui, salve, salve família. Ciro, votei no Bolsonaro em 2018 e me arrependo, porém não cometerei o mesmo em 22. E pesquisei e vi que você tem um projeto bom e que as fakes de que você inventa números é tudo uma mentira. Eu quero dizer que eu fui atrás aí das paradas que tem aí nos rodapé das páginas e pelo menos os que eu vi lá era real mesmo. É real mesmo, essa parada aí mesmo. É porque os caras falam que o Ciro Gomes, mas Ciro Gomeseia os nomes. Eu penso. Você vê se eu paro aqui, eu estou pensando, estou à vontade. Vamos ter uma conversa, esqueci que tem câmera e tal, não sei quando vê essa conversa. Então, estou conversando porque eu amo o Brasil, eu estudo muito, mas assim, a precisão dos números, são 600 pessoas que trabalham comigo. Porra. O melhor do pensamento acadêmico brasileiro. Meu irmão, muito obrigado, olha... Não tem culpa nenhuma você, 58 milhões de brasileiros foram enganados pelo Bolsonaro. E a razão da enganação foi a tragédia econômica e a corrupção do PT. Então, estamos juntos. Né? Eu respeito o povo brasileiro, eu cumprimentei o Bolsonaro quando ele ganhou a eleição. Eu cumprimentei, desejei boa sorte, como eu faço com meus adversários e tal. E disse, olha, eu recebi em casa 14 milhões de votos, vou para a oposição. Vou cobrar, vou vigiar, que é o que eu estou procurando fazer. Eu passei do limite da minha exasperação com o Bolsonaro porque ele está matando o Brasil, está liquidando o nosso povo, está liquidando a nossa nação. O cara abriu unilateralmente de exigência de visto para os americanos entrar no Brasil. E o chinês, né? O chinês nunca teve problema, mas o americano não pode entrar no Brasil. Agora um cara que quer ir para a Disneylândia no Brasil entra na fila e vai ter visto agora em 2023. Percebe? Como é? Brasil acima de tudo, Deus acima de não sei o que. Isso é um picareta, um enganador. Então, nenhuma culpa de quem foi enganado. O povo foi vítima de um traidor, mais um mentiroso da política, que infelizmente está assim deles. Agora, os números, volto a dizer, é tudo checado e rechecado. Eu falando, não, posso errar. E, eventualmente, eu erro. Tá certo? Isso aqui é um livro, isso aqui é um documento. Mas então, o Bolsonaro vendeu a carteira de crédito do Banco do Brasil de 3 bilhões de reais por 370. Aí o cara diz, não, foi só 362. Pode ser. Vai tomar no... Mas é isso. O que importa tá ali ainda, né? Mas é o que eu estou dizendo. Mas aí o bolsonarista faz isso. Vai ver se eles... Cadê a resposta? É verdade ou não é verdade? Como é o nome do cidadão? Aí, cidadão, é verdade ou não é verdade? Venderam pro BTG esse G aí é Guedes. Foi fundador desse banco aí. Pode crer. Bom, ele continua aqui, ó. Você tem um projeto bom? Vou botar um colíriozinho aqui Manda no... ver, Tá bom, cara. Vai sair da cena? Pode sair, não
tem problema Pode, não. cara, você pode fazer o que você quiser. Então vai aí. perguntando aí que eu vejo. Tá. Você tem um projeto bom e que as fakes que você inventa números é tudo uma mentira. Porém, tive que ir atrás pra saber como fazer pra que outros entendam isso sem esforço. Tem que... Como é? É porque ele pergunta aqui como é que faz pra que as pessoas entendam que tu não fica inventando número. Eu tô propondo o tempo inteiro que as pessoas vão no Google. Vai no Google, Então, porra. assim, quando o cara tá falando, já tem uma hora que a gente tá conversando aqui? Porra! Já tem. Como assim Então, já tem veja. uma hora? Eu não sou uma máquina, então eventualmente eu erro números. Quase 4 horas. Eventualmente eu erro números, mas neste livro não tem nenhum número errado. E a questão básica é a seguinte, vou dizer de novo. O Brasil tem a pior década em matéria de desenvolvimento econômico dos últimos 120 anos. 120 anos. O Brasil cresceu 2% em 10 anos. Não é 2% em média, não. 2% em 10 anos. O que aproxima a média de zero. Aí eu digo assim, o Brasil cresceu 0 em 10 anos. Aí um picareta deles diz, o Brasil cresceu 2% em 10 anos. Então eu tenho a precisão. Eu teria vergonha de falar essa porra. Mas eles não têm, não. Eles não têm vergonha nenhuma, porque é um bando de mentiroso, cara. Mas assim, eu falei pra vocês, 4 trilhões e 88 bilhões de reais de juro o PT pagou para os ricos no Brasil. E Bolsa Família foi 320 bilhões. Aí vai dar 328, não sei o que tá, mas é isso aqui. Se quiser eu pego ali o documento, fonte, Tesouro Nacional. Então eu tô no debate, não é para falar mal de ninguém, eu tô no debate para tentar iluminar a discussão, para que as pessoas entendam e deixem de ser bobas, assim. Como é que alguém ama o Bolsonaro, francamente? Meu irmão, para um pouquinho, peraí. Um governo tem que ser avaliado pela entrega dele. Percebe? A entrega. Então, qual foi o setor da vida brasileira que melhorou com o Bolsonaro? Pergunta simples. Silêncio. Quem teve a vida melhorada fora essas negociatas aí de compra da gasoduto, compra da BR Distribuidora, carteira de crédito do Banco do Brasil, negociatas de grandes volumes e tudo com esse disfarce da legalidade do mercado. Então, é o mercado, então ninguém fala. Aí não fala, tá tudo ladroeira. Eu conheço o ramo, tudo roubalheira, porque alguém perdeu pesado e foi o povo, e alguém ganhou pesado sem trabalhar. Por informação privilegiada. No caso da aposta das ações da Petrobras, informação privilegiada. Mas isso acontece diariamente em matéria de swap cambial. Nem vou falar, porque é quase impossível da gente explicar para uma população que, porra, tá sofrida aí do pouco e aí o cara mexe, faz umas paradas numas coisas que a população nem consegue entender o conceito. É moleza. Aí o cara é o seguinte, aí qual é o escândalo que a imprensa gosta que o povo aprenda? O fulano de tal comprou uma tapioca com cartão corporativo. Eu fui ministro 2 vezes, não aceitei ter cartão corporativo. Eu fui governador, prefeito, não sei o que, contei para vocês aqui antes de começar, não aceitei receber as aposentadorias. Olha aí, o Bolsonaro é aposentado como capitão com 32 anos de idade, cara. Bolsonaro, entre a eleição que vocês deram a ele e a posse de presidente, requereu aposentadoria especial de deputado. De maneiras que, como diria o caboclo lá de Sobral, ele ganha 3. Ex-capitão, expulso do exército porque bandido dentro do exército, ex-deputado, requereu aposentadoria depois de ser eleito. Ou isso é verdade ou é mentira. O Bolsonaro, já eleito por 57 milhões do povo, na véspera de tomar posse, indo morar, o cartão corporativo que o Bolsonaro usa no Palácio é o maior escândalo que alguém pode imaginar. Tudo secreto, ele determina que é secreto. Aí faz fotografia com como é? Com pão leite condensado, não sei o que e tal. Vá ver o valor do cartão corporativo e compare com todos os outros presidentes. É a maior enfim, de todos. O filho comprou uma mansão de 6 milhões de reais com um salário de 24 mil. Não bate essa conta, não bate. E assim, ainda pegou um financiamento que não tem para ninguém no banco público. Esse é o homem que esse cara está defendendo a altura dessa. A gasolina está em R$6 o litro. O Bolsonaro tomou posse, o câmbio era 3,80, chegou a 5,90, agora está em 5,8, 5,10. A inflação no Brasil, no atacado, está em 37%.
A inflação no varejo está em 8%, o salário mínimo é o menor poder de compra dos últimos 16 anos. Ou é verdade ou é mentira. Ou é verdade ou é mentira, são números. Quem melhorou de vida, o desemprego é o maior da história do Brasil. Desemprego aberto, 14 milhões e 800 mil irmãos nossos, que tem conta para pagar, tem um aluguel para pagar, tem carro, tem prestação para pagar, e estão aí humilhados. 40 milhões de pessoas empurradas para a informalidade. 500 mil, meio milhão de brasileiros morreram. Bom, então, vou dar uma de monarca aqui, ser o advogado do diabo, que o Bolsonaro diria, se ele tivesse aqui, que a culpa disso é dos caras que mandaram fechar a porra toda. Vamos raciocinar. Como é que funciona isso? Quando veio a pandemia, Igor, eu pensei, eu sou um opositor, cumpro o meu dever e sou duro. Eu não tenho rabo de palha e eu sou duro. Para defender o que eu considero justo, eu sou duro. Não falo que é ladrão e aí tem processo e tal, eu vou lá, perco, ganho, mas sou duro. Eu só sirvo a um senhor, que é o povo brasileiro. Pois bem, eu pensei, caramba, e as notícias eram as piores possíveis. A Itália explodiu, carro do exército levando o corpo de... Que cacete. Fiz uma carta para o Bolsonaro. Eu às vezes me odeio. Fiz uma carta para o Bolsonaro. Só, Zé, esse negócio aí é uma coisa muito grave e acho que a gente tem que baixar as armas e temos que pegar junto, estou resumindo, temos que pegar junto de todo modo e tal, de maneira que eu gostaria de lhe dizer que com as seguintes sugestões o senhor pode contar comigo. Sugestão número 1, isolamento social radical, porque essa doença não tem remédio. Não existe tratamento precoce e só o isolamento social até termos a vacina. Para isolamento social acontecer, olha o que eu estou dizendo aqui, eu estou me lembrando disso, é muito legal eu me lembrar disso agora. Para o isolamento social acontecer, nós vamos causar um constrangimento na economia. Então nós temos que fazer duas coisas, proteger o povo com socorro emergencial. Eu sugiro que seja de R$600 e tal. E precisamos proteger as empresas. Só que se a gente fizer o isolamento social radical, ele vai ser curto o prazo. Vamos nos preparar para 30 a 60 dias. Se fosse radical, como o mundo fez, não estava inventando. Eu tinha cientistas me orientando, a vivência internacional, os informes da OMC, da OMS, a Organização Mundial de Saúde, então eu fiz a carta para ele. Né? E vamos fazer uma aposta na vacina. O Brasil sabe fazer vacina, o Instituto Butantan sabe fazer vacina, a Fiocruz sabe fazer vacina, a Universidade Federal de Minas Gerais sabe fazer vacina, a Universidade Estadual do Ceará sabe fazer vacina. Um tostão para as contas públicas, está tudo isso na carta. Eu não sou daquele tipo de oposição, entretanto, senhor presidente, que digo como as coisas deviam ser sem me assumir a responsabilidade de dizer, então toma a liberdade de fazer uma sugestão de onde vem o dinheiro. Que é o meu jeito de fazer. E mandei lá. Inclusive fiz, via um deputado Mauro Benevides Filho, está no Google, que é meu principal assessor econômico, junto com o professor Nelson Marconi e o professor Paulo Rabelo de Castro. O Mauro Filho é deputado federal. E é um puta de um cara, um economista extraordinário e tal. Nós fizemos o projeto, cara. Nós fizemos o projeto de lei arrumando 170 bilhões de reais no orçamento para o Bolsonaro cumprir o socorro emergencial até atingir 75% de vacinação do povo. Esse projeto foi aprovado, cara. Deputado Mauro Benevides Filho, meu braço direito, e eu pedi para fazer, para arrumar o dinheiro para o Bolsonaro pagar o socorro emergencial, 170 bilhões. Sabe o que esses canalhas fizeram? Pegaram o dinheiro que a gente arrumou para ele e botaram nos juros da dívida. Depois disseram para o povo que não tinha dinheiro. Aí, meu irmão, francamente, aí começa a aglomerar. Bolsonaro chegou do Isso é um absurdo. Tá ouvindo o que eu estou te dizendo? Isso é um absurdo. Eu, da oposição, via um deputado que é meu braço direito, meu assessor econômico mais importante, Mauro Benevides Filho, deputado federal do PDT do Ceará, vão no Google e conferir. Apresentamos um projeto de lei na Congresso Nacional, Câmara e Senado, negociamos a aprovação, o Guedes agradeceu, que todo mundo cobrava, pedia dinheiro, não sei o que e tal, e que a gente estava lá fazendo sugestão de como ajudar o Brasil, o povo brasileiro, as empresas brasileiras, o trabalhador brasileiro, que coisa, 170 bilhões de reais. O Guedes pegou esse cheque que nós demos para ele e botou na dívida, cara.
E o cara vai lá e aglomera, igual tu tava falando. E aglomera, mente que manda comprar cloroquina superfaturada. Muito brasileiro morreu, não foi de Covid, morreu de intoxicação. Porque a cloroquina tem efeitos absolutamente tóxicos, e inclusive para o coração. A cloroquina, meu irmão, é um remédio que a gente conhece. Por que é o exército? Porque é o remédio para a malária. Malária é um protozoário. Não é um vírus. Não é um vírus. Então como é que eu... Diz assim, sarampo tem remédio? É uma coisa muito simples, ninguém precisa ser médico, né? O Bolsonaro é um enganador, é um mentiroso, é um traidor. Tem remédio para sarampo? Não tem remédio para sarampo, só tem que vacinar todo ano. Aliás, é a pior vacinação da história do Brasil para sarampo. Tem remédio para gripe? Tirante os sintomas, você toma Tilenol, você e tal, para sintoma, para remédio para gripe não tem. Por quê? Porque é um vírus. Tem a vacina. Tem remédio para varíola? Não tem remédio para varíola, é um vírus. Só a vacina. E o Bolsonaro inventa. E não compra vacina. Não, e não compra vacina. Para mim isso foi o erro. Bom, pô, meio milhão de pessoas mortas. O Itamar Ribeiro, o vereador que começou a vida comigo, perdi. Chorando. O Bega, meu amigo de infância mais querido, perdi. Porra, eu não perdoo esse cara nem a pau. Quem quiser perdoar, perdoa. Isso é um assassino. É um assassino.